E aí, pessoal, tudo bem? Na nossa semana de lives aqui do Condo College, daqui a pouco está chegando aqui o engenheiro José Roberto. A Condo College essa semana trouxe várias, e vamos trazer ainda ao longo da semana, lives aí para vocês. Ontem a Alice com o Girdel, o síndico coach, vários insights, neurociência. Hoje, daqui a pouquinho, começa com o engenheiro José Roberto. Nós vamos falar sobre a VCB. Amanhã a Alice vai falar sobre PNL com a Ana Luísa Burato. Na quinta, com a Débora Deon, uma figura, vai ser alguém bem legal, vai ser muito divertido. E na sexta, eu e a Alice vamos fazer aí um pupurri de tudo que a gente aprendeu para poder passar para vocês aí como agente transformador do mercado. Acho que o engenheiro, o José Roberto já entrou, vou pedir para ele. José Roberto, pede o convite para participar aqui, que daí a gente já começa a nossa live aqui. Pronto. Está entrando aqui, vamos lá. E aí, Zé Roberto, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Jé. Tudo bem e você? Tudo bem, tudo em ordem. Estava falando aqui inicialmente que nós vamos falar aí sobre a VCB, né? Sobre a auto-vistoria de Corpo de Bombeiros, que é uma coisa super importante aí para os condomínios aqui, lógico, de São Paulo, que é o nosso mercado principal, mas no Brasil como um todo, né? Então, Zé Roberto, fala um pouco aí da sua experiência, há quanto tempo você trabalha com isso, se apresente para o pessoal aí. Vamos lá. Boa tarde, boa noite, na verdade, já, né? É, Bom, eu sou engenheiro mecânico formado pelo Mackenzie, tenho pós-graduação em engenharia de segurança pela USP. Eu estou na área há 35 anos, basicamente desde do estágio eu comecei na área de produção contra incêndio e assim fiquei. Minha especialização foi na parte de indústria, produção contra incêndio em indústria, em grandes projetos. E nos últimos 10 anos, eu entrei mais para a parte comercial, parte de condomínio, esse tipo de coisa. Então, minha legal. vida profissional inteira está baseada na produção contra incêndio. Muito bom, muito bom. E você sabe, Zé Roberto, eu até baseando que a gente ia ter aqui um bate-papo, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né? Que é uma loucura, né? Eu vi um estudo aqui do Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo. 84% das escolas estão funcionando sem a VCB. 87%, né? Por isso que de vez em quando a gente vê aí que tem um incêndio, morre pessoas ali. No Brás tem um quadrilátero lá que 87% das ruas do Brás não tem a VCB. Para não falar que a gente ficou só em São Paulo, eu fui fazer uma pesquisa lá em Minas Gerais. De 700 mil estabelecimentos lá, isso já mais recente, só 102 possuem a VCB. Né? E do total das edificações, segundo o estudo que eu vi lá, 69% das edificações não tem. Né? Então, isso é uma coisa que aflige muito o mercado, né? E especialmente em condomínio, isso tem uma questão que tem passado a ocorrer aí com recorrência, né? O medo dos síndicos e dos condomínios, no caso de um sinistro, de a seguradora não pagar o prêmio, alegando que o condomínio não tem o AVCB. Isso é passivo de acontecer, né? Não, sem dúvida. Infelizmente, a cultura do brasileiro ainda não é voltada para a proteção contra incêndio. Isso na área comercial, na área industrial, é generalizado. A área industrial, eles têm uma preocupação um pouco maior, como você comentou, pela parte de seguro, porque o seguro não sai, não tem jeito. Uma indústria, se não tiver a proteção mínima de proteção contra incêndio, não consegue. Não consegue o Hoje em alvará dia, para funcionar, né? hoje em dia estão bloqueando até a emissão de CNPJ. A inscrição Tá, estadual, municipal, não está mais saindo para a indústria se não tiver a proteção contra incêndio. tá. Infelizmente, ele é visto como um gasto, né? Porque Sim, o sim, sim. empresário, ele vai empatar um dinheiro que quanto que eu vou ganhar na roda? Você não vai ganhar nada. Você vai proteger o seu patrimônio e vai proteger a sua vida humana. Com certeza. Mas, se não houver um incêndio, não houver um sinistro, ele não percebe isso. Né? Perfeito, perfeito. Você sabe, Eu Zé achei que Roberto? esses números estavam em números de 70%, 75%. É preocupante a gente falar em mais de 80%.
Sim, é uma loucura, né? Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque é uma coisa que aqui nós da Condo College a gente tenta imputar e trazer isso ao conhecimento das pessoas, né? Que manutenção, segurança não é custo, é investimento. Você está valorizando o patrimônio, você está valorizando a vida. Você vai nas assembleias e às vezes os síndicos, a gente entende essa dor deles, eles têm dificuldade porque já é um processo você aprovar o projeto, né, para conseguir, aí depois você tem que fazer as execuções daquele projeto. E as pessoas não compreendem isso, né? Eu vi que você tinha comentado aqui outro dia daquela questão de que as pessoas colocam lixeiras, né, para obstruir as saídas de incêndio e que isso pode gerar uma multa. Se você soubesse o que isso gera de problema nos condomínios e de estresse para os síndicos, porque a pessoa fala, pô, eu vou ter que descer para levar o meu lixo, que absurdo! Ela não está preocupada se tiver um incêndio, que ninguém estiver enxergando nada, a pessoa tropeçar naquilo lá e vier a óbito. Então, isso que você falou é algo que a gente tenta trazer, por isso que é o objeto dessas lives, né? Para que as pessoas mudem a cultura, né? No Brasil, eu acho que uma das coisas mais importantes, e isso a gente vê muito em condomínio, né? É essa necessidade de mudança da cultura, né? A pessoa é muito eu, olha para o próprio umbigo, mas ela vive em coletividade. Então, acho que isso que você falou, eu acho que é importante, né? Porque tem uma das coisas que eu coloco e que a gente fala aqui nas questões de condomínio, que a gente não cansa. Eu uso isso toda vez, que é repetir, relembrar, ritual, né? Então tem que Exatamente. repetir. Não é custo, é investimento. Aí quando você tem, infelizmente, uma situação de um sinistro, você relembra aquilo que você repetiu. Até a hora que isso vire um ritual e entre na cabeça das pessoas para que você não tenha que brigar para provar que aquilo que é obrigatório. Mas vamos Exatamente. lá. Eu quero aproveitar aqui o teu conhecimento, né? Então eu tinha até feito aqui, recebi no meu direct quando eu falei algumas coisas lá da live, né? E isso era uma coisa que até eu tenho conhecimento aí do que você me passou quando a gente atendeu alguns prédios lá, eu não tinha esse conhecimento, né? Qual que é a diferença entre AVCB e CLCB? Tá. O que acontece? O bombeiro ele tem dois tipos de processo, né? Tem o que ele chama de projeto técnico simplificado, onde você pede a autorização ao alvará para ele, sem a necessidade de apresentar um projeto. Isso é válido para edificações com menos de 750 metros quadrados de área construída. Eles Tá, ficam isentos de vistoria de projeto. E sai o tal do CLCB, que é um certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Ele é certo. um documento muito mais simples, onde basicamente um engenheiro assina uma RT, onde ele diz que aquela edificação está atendendo o decreto, ele posta no sistema do bombeiro e imediatamente já sai um alvará. Tá. Sem vistoria, sem nada. Tá? O que acontece? De um ano e meio para cá, o bombeiro está um pouquinho mais rigoroso nesse aspecto. Então, Sim, eu tenho visto isso, ele emite sim o CLCB, porque é o regulamento dele interno, mas num limite aí de 3 meses, ele vai ao local fazer a vistoria. Tá, tá. Tá? E se ele chegar lá, não tiver extintor vencido, não tiver adequado, não tiver corrimão em alguma escada, ele simplesmente caça o CLCB e ele deixa esse imóvel durante 6 meses em pendência. Quer Tá? dizer, tá. Vamos ver, né? Porque eu falo, né? O problema do Brasil não é falta de leis, né? O problema do Não, Brasil é o não cumprimento das leis é que já aplicar. existem, né? É aplicar. É uma questão Exatamente. absurda, né? Exatamente. E se a gente, assim, né, pensando no nosso público aqui, nessa questão, essa questão, assim, de condomínios, né? É, Eu queria que você fizesse, dentro aí do seu conhecimento, da sua expertise, um condomínio que precisa tirar o AVCB, né? E tem dois casos, né? Aquele condomínio que está renovando, que eu imagino que seja uma coisa mais simples, aquele condomínio que é um prédio lá da década de 70, que nem sabe se ele teve AVCB em algum momento, né? Qual que é o caminho, né? E também, aí já
fazendo uma segunda parte da pergunta para você desenvolver o raciocínio. Quando vai fazer os projetos, porque eu vejo e eu já acompanhei até mesmo lá no que você nos atendeu, que às vezes a empresa que apresenta o projeto, ela já apresenta uma quantidade enorme de serviço, né, para poder fazer, e às vezes não é necessário a execução daquele serviço. Então, por favor, esse primeiro passo e esse segundo adendo que eu fiz aí para você. Tá, exato. Só terminando aquela primeira pergunta, condomínio é muito raro cair em CLCB, tá? Tá. Porque você tem um limite de 750 metros e 3 alturas, três andares. Tá, Então, tá. Então, condomínio, via de normalmente é regra, vai AVCB cair para no condomínio AVCB. e para outras edificações. Vai Tá. para o AVCB com projeto e tudo. Perfeito. Então, vamos lá. Se for um condomínio novo, o processo que é? Vai fazer um projeto de bombeiro, você vai dar entrada no bombeiro, o bombeiro vai avaliar esse projeto, vai te aprovar. Em seguida vem a instalação. Instalou, tá tudo ok. Você pede a vistoria para o Corpo de Bombeiros. Aí ele vai lá, Tem vai que fazer o pagar a famosa levantamento. taxa FEPOM. Na verdade, são duas taxas que o condomínio paga. Ela Tá. paga uma no projeto e uma outra na vistoria, Tá. né? Que é um cálculo pela metragem quadrada do edifício. Esse é o processo mais fácil, mais lindo, mais tranquilo, Do até porque os prédio que prédios mais novos, tá tudo redondinho. a pessoa já tem preocupação com escada, com um monte de coisa que lá Tá, atrás não tinha. Tá? tá, Renovação. A renovação, ela costuma ser mais tranquila, né? O problema tá, que a gente bate em renovação é como é que a gente podia chamar ela? A inconveniente manutenção, né? tá, Que tá. ninguém faz. Você sabe que Então, a isso... gente fala muito da manutenção, né? Que o pessoal tem a manutenção preventiva, a preditiva e a corretiva, né? Exatamente. Então, a preditiva antecede a preventiva, que antecede a corretiva. E normalmente o pessoal vai para a corretiva, né? Que aí o custo é Ex- maior, a despesa, todo o teu trajeto aí vai ser muito mais custoso para o condomínio, né? E na área de incêndio, geralmente essa corretiva está atrelada àquela validade do AVCB. É. Então, quando começa a bater ali 30, 40 dias, é que o pessoal começa a correr Não, atrás, vai vencer, e aí? E aí você Às descobre que vezes até 3 meses antes, mas daí a quantidade aí foi uma coisa que você comentou, depois não quero cortar o teu raciocínio, que senão eu vou esquecer isso aqui, que você falou de manutenções, né? Eu trabalho com isso e vejo, mas olha, eu desconheço condomínios, quer dizer, lógico que eu conheço alguns que fazem, mas são poucos que fazem exercícios de bomba de incêndio, que abrem as mangueiras, que fazem os exercícios dos sprints. Ninguém faz isso. muito raro. E quem faz por um erro, né? Por uma Tá. coisa que se o bombeiro souber dá problema, que é usar a mangueira para regar jardim, lavar o piso, né? Porque às Tá. vezes você tem pressão na bomba e o pessoal usa para lavar chão, que se o bombeiro vê isso dá problema. Mas geralmente a bomba fica desligada, aí quando você vai a bomba está queimada, está colada, o painel não funciona, o sistema de alarme está tudo quebrado, não tem mangueira. E você tem um custo, às vezes agregado, muito maior do que se você tivesse feito aquela Aquela manutençãozinha manutenção vale correta, fácil. né? Você citou de dois edifícios que a gente fez, né, recentemente, a renovação. Os dois casos, tudo que eles gastaram foi com manutenção. Tá. Isso desde fita antiderrapante na escada, até corrimão, pintura de tubulação e assim por diante. Coisa que poderia já ter sido feita e não foi. Muito antes. Tá. E Tá. existe, por exemplo, o caso da fita. Há 3 anos atrás, quando o bombeiro deu o AVCB para eles, ele escreveu lá dizendo o seguinte: olha, vou liberar, porém, peço Precisa que da coloque a fita. fita. E Só essa que fita antiderrapante era onde? na escada, nos degraus da escada. Então veja a responsabilidade que você vai agregando aí na pessoa do síndico e do condomínio. Tem um documento oficial dizendo que aquela fita era necessária. Se alguém vai lá e escorrega e tem conhecimento desta informação, pode ainda mover uma ação contra o condomínio, responsabilizando o síndico pessoalmente pelo não cumprimento daquela decisão. Olha o tamanho do E problema isso aí. vale para se o hidrante não funcionar, se o acionador manual não funcionar. Porque que eu falo, infelizmente, as pessoas contam com a sorte, né? Porque o que as pessoas não entendem, a gente viu aí há alguns anos atrás o assunto da Boate Kiss, né? Sim. É que os proprietários, e no caso do condomínio, o síndico, ele pode responder até criminalmente, Sim, não, ele responde. Aí né? o síndico ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Se houver um óbito por
Sim, um hidrante não funcionar, alguma pessoa que ficou sim. presa por hidrante não funcionar, ele pode vir a responder. É lógico que é um Não, processo, mas vai ter que analisar aí as pode vir, responsabilidades, mas ele inerentemente é responsável por isso. sem dúvida, tá? Então esse é o caso do prédio que já tem com manutenção. Tá. Agora o grande abacaxi, os prédios Aquele o mais prédio de 30 anos que antigos, nem sabe se tem AVCB. aí que às vezes não tem mesmo, nunca teve, né? É, Por quê? Porque a parte construtiva desse prédio, ela foi baseada em outras normas que sim, não as que a gente tem hoje, sim, né? sim. Então, por exemplo, você vê escada, por exemplo, que você não consegue nem isolar a escada, Tem né? escada em caracol que mal cabe um pé, né? Mas aí não tem nem como você alterar, né? Porque Não eventualmente tem, já é da estrutura do prédio, né? Você vai ter não que tem. criar sistemas paliativos aí, né? Que às vezes são bastante onerosos, né? Sim, sim, sim. Porque o conceito, o que que é? Você precisa, no caso da escada, qual que é o conceito da escada? No caso de incêndio, é o único lugar que você vai poder sair, porque os elevadores vão ser desligados, né? A fumaça, ela adora um caracol e adora uma subida. Então você precisa isolar essa escada, não é para que a pessoa morra queimada, é para que a pessoa não morra asfixiada. Entendi. Então, existe o tal da pressurização de escada, que é o quê? Você transforma essa escada com pressão positiva, de maneira que a fumaça é como se ela batesse e encontrasse um obstáculo, ela não entra, para Tá. que você consiga. Só que em prédios antigos, isso é oneroso, é Sim, sim, complicado, né? sim. Mas, infelizmente ou felizmente, não tem o que fazer. Então, É. ou o prédio vai fazer uma escada, que a gente vê muito em São Paulo, principalmente, essas Aquela lá, escadas aquela metálicas pro lado de externa. fora, Aquela externa, sim. ou fazer um sistema de pressurização de escada para se proteger o condomínio. E Tá. aí é um projeto mais complicado. Existe uma instrução técnica em todos os corpos de bombeiros que trata de edificação antiga, Sim. né? Isso você Então, sabe, né? Aquele livro que eu escrevi, As Mudanças Paradigmas de Condomínio, né? Eu fiz um estudo, né? A maioria dos prédios de São Paulo, um terço deles tem a minha idade. Eles são da década de imagina. 70. Então, a maioria dos prédios, eles se enquadram nesse contexto que você está apresentando aí. Mas com certeza, mas com É. certeza. E aí precisa se enquadrar na norma, ver onde a gente consegue criar artifícios, mas algumas coisas são inevitáveis, né? Que Tá. não tem como resolver. Ou você coloca, ou o bombeiro não vai te dar Não o vai, não alvará, vai, não vai. né? E me diga uma coisa, existe muita diferença do ponto de vista de aprovação, de execução, entre condomínio residencial e condomínio comercial? Tem, sim, Tem, né? tem a forma de visualização é completamente diferente. Primeiro pela ocupação, pelo Tá, risco e pelo número de pessoas. tá, Né? Então, por exemplo, um apartamento de 60, 70 metros quadrados residencial, a gente está falando aí de 5 pessoas. tá. Como é que chama? Um apartamento comercial de 60, 70 metros quadrados pode ter 10, 12, É. E o né? comercial tem aquela situação também, que eu também aí a parte técnica eu deixo com você, que, por exemplo, residencial, eu desconheço sprinklers, né? Você falou que Sim. você é especialista em sprinklers, né? E comercial, necessariamente, eu não sei quantos metros, você tem que ter um sprinkler em cada espaço, né? Você precisa ter o sprinkler nas áreas comuns, você precisa ter sistema de detecção, coisa que no residencial você pode não precisar colocar. Ah, Então, o comercial ele tem muito mais exigências do que o, do do que que o o, residencial. do que o residencial, com Tá. certeza absoluta. E assim, vamos supor que eu sou um síndico, né? Tenho um prédio lá da minha idade, da década de 70. Chego para você, Zé Roberto, eu preciso tirar o AVCB, estou preocupado, os condôminos agora acordaram para isso, não tenho a mínima ideia se meu prédio tem AVCB. O que você me sugere? Como é que a gente começa esse processo? Então, o processo vai ser o seguinte: vai ter que passar uma procuração para esse engenheiro e ele vai fazer um requerimento para o Corpo de Bombeiros. Tá, Então, ele vai mandar um requerimento para o Corpo de Bombeiros com aquele endereço, informando: olha, o prédio, o condomínio, ele não sabe se ele já tem projeto ou não. O bombeiro vai procurar nos arquivos dele e vai dizer: olha, possui ou não possui. tá. Nesse contexto que você está me falando, ó, provavelmente é um projeto bem antigo. E uma pergunta de um leigo na parte técnica: é melhor ter o projeto antigo ou é melhor não ter? Não, é melhor ter. É melhor ter. É melhor Tá, ter. tá, Porque se você já teve um enquadramento no passado, a visualização do bombeiro é um pouquinho mais diferente. tá. Tá? Então, o bombeiro ele não pode, por exemplo, imagina um prédio de 1970 que tem a VCB.
Com certeza, a escada dele não atende o que a gente tem de lei hoje, de norma hoje. Ah, então, se você teve o AVCB em algum momento num prédio antigo, a exigência do bombeiro pode ser uma. Se você tem um prédio antigo que nunca teve o AVCB, ele pode te pedir uma exigência um pouco mais compelida à norma atual. Ele vai, porque é o seguinte, quando você Ah, vem aprovando a VCB, a norma foi evoluindo, o bombeiro foi discutindo com o condomínio, olha, põe um detetor aqui na escada, desse jeito, abre aqui, coloca uma porta corta-fogo aqui. Então já vem adequando. tá, Né? E tá, ele não pode, de repente, chegar para o cara e falar o seguinte, ó, você tem que pôr um sistema de pressurização de escada ou eu não vou te dar o VCB. tá, É diferente. Agora, um prédio novo, ele vai discutir e vai te dar como você pode resolver aquele assunto que você não tem como fazer, por exemplo, de botar a porta corta-fogo na escada. tá, tá. Tá. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, assim, né, que eu falo, é que eu trabalho com isso e eu sempre vejo, e às vezes, quando eu vejo algumas exigências do corpo de bombeiro, ou eu vejo algumas coisas constantes ali do AVCB, tem ligação direta com incêndio? Assim, o auto de vistoria do corpo de bombeiro, o que eles estão exigindo está sempre vinculado a incêndio, a proteção contra o incêndio, ou é uma proteção um pouco mais ampla? Não, não, não. É o incêndio, é a vida. Tá, Então, tá, o que o bombeiro se preocupa? É em você diminuir a carga de incêndio, tá, né? Então, mesmo que você tiver um comércio de 30 metros quadrados, por exemplo, você tem que ter um extintor. tá, Né? tá, Você não tira um CLCB de uma salinha de 10 por 10 se não tiver extintor. tá. Mas ele se preocupa também com a rota de fuga para você ir embora. Tá? Que é uma coisa que eu ia brincar, né? Que é um exercício para vocês síndicos. Eu acho que é um exercício bastante interessante, que é uma evolução, né? Por exemplo, eu sempre que eu viajo e eu vou para um hotel, pode ser térreo, pode ser torre, eu chego no hotel, eu ponho as malas, eu vou descobrir onde é a escada de emergência, Ah, é? aonde tem o hidrante mais próximo, Aham. e qual é a rota de fuga recomendada. Ó, veja, eu nunca pensei nisso e agora eu vou começar a pensar. Olha que coisa maluca. Porque você imagina, por exemplo, a gente nunca pensa o que vai acontecer com a gente, né? Mas Sim, você imagina você estar, por exemplo, num hotel, você está dormindo, de repente ouve o alarme, né? Você vai se trocar, você vai sair. A hora que você sair no corredor, já tem fumaça. Como é que você vai fazer para sair de lá se você não souber onde quer, sim, 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 sim. né? É por isso que eu falo que, inclusive, até em condomínio, lógico que é um universo diferente, né? Mas por isso que é necessário a sinalização, as rotas de fuga têm que estar desobstruídas, né? Não Porque tenha na dúvida. hora que acontece é quando você vai precisar ter esse caminho e esses sinalizados né? Eu fui num condomínio recentemente ali e você imagina, o engenheiro lá fez uma apresentação. A rota de fuga dava num portão com cadeado e corrente. Então, Veja que loucura. O pessoal chegava lá, ou você pode pular, né? Mas você imagina, chega um idoso, chega alguém que tem algum problema sim. de mobilidade, para fugir do incêndio vai ter que pular um portão com grade, E você né? imagina no pânico, né? 10, É, 12 pessoas no é, pânico, tendo que pular um portão, o que é. vai acontecer? Então, isso são tudo situações que a gente tem que... Por exemplo, hoje no grupo lá dos síndicos, né, teve um questionamento de uma discussão de um vaso na rota de fuga, Sei. né? Inclusive, eu comentei lá, né? Isso é muito relativo. Não é que você não possa colocar. Você pode, desde que você não afunile e não deixe menor do que foi calculado para aquele prédio, para aquele número de É. pessoas. Mas aí você sabe, Zé Roberto, é complicado porque eu falei, abrir a caixa de Pandora, né? Não tenha Que dúvida. daí você deixa aí a outra pessoa vai querer pôr uma bicicleta, outro vai querer botar uma casinha de cachorro, e aí você perde o controle. Mas eu entendo, da parte técnica, né? Não é que o fato em si está proibido, mas daí você tem que fazer um estudo para perceber se tecnicamente ele vai estar impedindo a rota de fuga ou não, né? Inclusive, eu comentei lá que eu, como técnico de segurança, é lógico que eu recomendo não colocar. Não colocar. Você Ó, pode teve ter uma um corredor pergunta de aqui, 10 Zé, que me metros, né? fizeram, deixa eu te fazer aqui, ó. Em uma rua onde há gás encanado, o comércio pode ter botijão de gás? É um prédio, eu conheço esse prédio que ele tem, é como se fosse uma fachada ativa, sabe? Então ele tem lojas embaixo e tem um prédio residencial em cima.
Esse comércio embaixo, a rua é dotada de gás encanado, mas ele trabalha com botijão. O fato de você ter um gás encanado não muda. Tá. A edificação, para ter o GLP lá, ela precisa atender o que a norma está falando hoje, o que o bombeiro está pedindo hoje. Então, se ele tiver essa autorização do bombeiro, ele poderia ter esse. Não é nem autorização. Se a instalação estiver de acordo com o que o bombeiro exige, não tem problema nenhum. Não tem problema. Se Não. tiver de acordo com o corpo de bombeiros, tá bom? E Tá se vendo? tiver os afastamentos, tiver Tá, respiro, não tiver tá, janela, esse tipo de coisa, não tem problema. tá, legal. Tá bom. Então, Voltando tem que lá, aquele que atender a norma. a gente vai ramificando, que é tanta coisa interessante, né? Tem. Voltando lá àquela parte inicial, né? Então temos lá um prédio da década de 70 que não tem AVCB, fez aquela procuração, entrou lá no corpo de bombeiro, o bombeiro vai dizer se tem ou se não tem projeto. Tendo ou não tendo projeto, até que se apresente ali o projeto, né, que para poder renovar ou dar vida àquele AVCB, qual é o prazo que isso leva, mais ou menos? Então, isso depende um pouquinho, lógico, do porte, né? Mas se você trabalhar com 60 dias para ter o projeto aprovado, você não vai estar errando por muito. Tá? Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Um Tá, projeto novo hoje, o bombeiro mudou a rotina, né? Por exemplo, o estado de São Paulo, não interessa de onde é a edificação, quem analisa é São Paulo capital, tá. lá na Praça Clóvis, né? Então, está demorando, estourando 3 semanas Tá, para até eles que não é tanto, devolverem para né? você, É. tá? Então, eu considerando aí mais um mês, vai 3, 4 semanas para o cara elaborar, desenhar, fazer os levantamentos, eu acho que 60 dias a pessoa consegue o projeto. Tá, Tá? legal. Falando em projeto, essa é uma parte que é um pouquinho negligenciada aí na contratação e tem que tomar muito cuidado, Sim, sim, sim. né? É porque hoje, assim, eu falo, né? Existem profissionais e profissionais, e não é nominando ou querendo, mas, por exemplo, quando você tem essa questão e os síndicos às vezes nos procuram, isso que ele faz? Ah, eu achei lá no Google. Ah, eu achei lá na internet. E às vezes aí, a gente orientando o condomínio, a gente vai buscar até o contrato social dessa empresa, às vezes ele não tem nem vinculação com empresa de incêndio. Então, isso é super importante fazer essa indicação. Porque seguir o que está no corpo de bombeiros é simples. Né? O Tá? bombeiro fala para você lá, olha, você não pode andar mais do que tantos metros sem o controle do manual. O cara joga ali, né? Só que às vezes o custo da instalação depois fica absurdo, Sim, né? Porque sim, ele sim, não conhece a norma em si. sim, sim, Ele lê o papel, ele interpreta o papel e ele coloca. E sim. aí o custo de implantação depois fica absurdo. Fica Eu tive um absurdo. caso num condomínio desse que a síndica anterior contratou uma empresa, né, e apresentou um projeto e na hora que foi fazer a execução desse projeto, né, sem que isso fosse levado ao conhecimento do condomínio, ele ficou inviável. O condomínio precisaria fazer 6 arrecadações durante 2 anos para ter o dinheiro do projeto. Quer dizer, Exatamente. então essa análise ela é muito importante, né? Tem que procurar. Hoje em dia na internet você entra lá, aprenda a fazer cálculo de hidrante, faça projeto de PCCI. Não é assim, né? Tá. É a mesma coisa que eu falo de instalar a tubulação, por exemplo, de hidrante. Realmente, qualquer encanador instala. Quando a gente fala em sprinkler, já muda completamente o perfil. Tá. Então, você contratar um encanador que passa água industrial para fazer o sprinkler, a chance de você ter problema na instalação depois É gigantesco, né? é muito grande. E É. o retrabalho Sim, sim, sim. é Um muito dos grande. grandes problemas em condomínio é retrabalho, trabalho mal feito, trabalho mal contratado. É aquilo que a gente conversou no início aqui, né? De custo e investimento, né? Exatamente. Eu tento colocar para as pessoas, para os síndicos, para os moradores, né? Que orçamento não é nem o mais caro, nem o mais barato, é o adequado, né? O seu condomínio é único, ele tem uma particularidade e especificidade. Então, às vezes, você chega numa assembleia, não, mas no condomínio do meu pai ficou mais barato, no condomínio da minha tia ficou mais caro. Veja bem, o teu condomínio é outro, o teu condomínio tem mais torres, a tubulação é diferente, e as pessoas têm essa dificuldade de compreender. Não é o mais barato nem o caro, é o adequado, né? Então, acho que a Exatamente. equalização de orçamento é algo super importante. Exatamente. Não, e como a minha vida inteira eu trabalhei com essa área de o famoso turnkey, né? Que seria pegar desde o projeto até a instalação, a minha formação eu tenho essa preocupação com o cliente.
né? Então, por exemplo, não adianta eu pegar um prédio, colocar deteção em tudo, o prédio vai estar maravilhoso. Só que é o que você falou, aí a hora que você for pôr isso numa planilha, o cara vai dizer, mas peraí, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Sim, sim, É sim, sim, inviável para a gente. Não tem sim. o que fazer. E É, eu tudo acho que em isso tem que ser discutido no condomínio, projeto. acho que em condomínio é isso que você falou. Lógico, respeitando a segurança, a valorização do Sim. patrimônio, não é, né? O que tiver que ser feito vai ter. Mas, às vezes, a gente sabe, vai querer botar trocentas coisas lá que não são absolutamente necessárias e que vão onerar demais aquele condomínio, Exatamente. Não, né? e se você for fazendo, uma coisa é você atender a norma, né? Então você atende a norma. Com o tempo você quer melhorar, Sim, nós vamos, sim, por exemplo, a gente sim, vê filme americano, né? sim. Para você ver, por exemplo, detecção de fumaça já é uma coisa comum nas casas americanas. Ah. Por quê? Porque é cultural. Eles foram fazendo isso. Hoje em dia, quando se constrói uma casa nova nos Estados Unidos, já se põe detecção de fumaça. Zé Roberto, aquele eu falei para você, né? Num país onde 84% das escolas estudam crianças, veja bem, conforme o Tribunal de Contas da União, 84% das escolas não têm AVCB, como é que a gente pode querer, né, que as coisas funcionem de forma adequada? Isso me chocou profundamente. Me chocou Não, prédios profundamente, públicos, tem um né? monte de Prédios prefeitura. públicos. Tem um monte de É, prefeitura que não tem. Que não tem. mas escola me chocou muito, me chocou muito. Né? Outra coisa que eu ia comentar com você, eu sei que talvez agora você não tenha essa possibilidade de me definir, mas uma das coisas que eu também tenho tentado, né, a gente aqui, a Condocollege, como agente transformador, a gente tentando mudar essa cultura, esse conceito que as pessoas têm, eu tenho dito o seguinte, né, por exemplo, quando vai ter reforma nas unidades, né, com base na BNT lá 16280, e eu tenho instruído e orientado os síndicos a contratar um engenheiro, né, aprovar isso em assembleia, a custo daquela unidade que está reformando, para que ele acompanhe a obra, né? Lógico. Porque o que acontece? Tem prédios que a gente já vivenciou ao longo dos anos que o proprietário mandou lá uma ART, uma RRT, né? Só que na hora de executar, ele executou algo totalmente diverso. Você imagina, Zé Roberto, nós tivemos um caso que a caixa d'água, o rapaz lá impermeabilizava, vazava, impermeabilizava, vazava. Estava no teto do edifício. Foi fazer uma análise mais profunda, a cobertura, 8 anos antes, com a RT, fez uma obra, só que ninguém acompanhou, tirou 2 paredes estruturais. É que fantástico. Olha que fantástico. Então, no incêndio, por que eu falei isso? Porque eu entendo que o síndico tem que ter conhecimento, ele tem que acompanhar, ele tem que saber como tomador de decisão. O síndico tem que conhecer a legislação, ele tem que saber, né? Ele não é um advogado, ele não é engenheiro, mas eu dou o exemplo. Você tem um carro, né? Você não precisa ser o mecânico, perfeito? Mas se você vai lá levar o seu carro no seu mecânico, se você não souber absolutamente nada, ele não vai fazer nada e vai te cobrar R$ 2.000. É a mesma questão em relação ao síndico. Não quer dizer que ele não tenha que ter assessoria. Então, eu sou favorável a um engenheiro quando eu tenho que fazer uma obra. Eu acho que é interessante ter uma consultoria condominial jurídica para o síndico e para o condomínio, e ia chegar na parte de incêndio. Né? Por exemplo, quando tem uma parte de AVCB, ou mesmo dessa manutenção que não é feita, né? Do esgotamento da rede de água, do teste dos hidrantes e dos extintores. Sim. Você imagina, por exemplo, se você fosse prestar esse serviço para um condomínio, né? Olha, eu vou cuidar do seu sistema de incêndio para que ele esteja perfeitamente rígido, para quando chegar na renovação do seu AVCB, seja sopa no mel. Quanto você acha que esse serviço teria de custo para um condomínio? Olha, é lógico que é difícil, depende do tamanho, né? Sim, sim, sim. Se a gente falar em mão de obra, você fechar um contrato de manutenção num condomínio, o ideal seria o quê? A cada 2 meses, passar, dar uma geral, testar a bomba, ligar a bomba, partir bomba, pegar um hidrante, esticar a mangueira, né? Eu imagino que o condomínio vai gastar num ano de uma torre, vamos falar um condomínio de uma torre, vamos dar seis, não chega a R$ 5.000.
Então, olha que absurdo, é isso que eu falo, né? Se você coloca, mesmo que fosse 10 mil reais, né? Você coloca aí na média um condomínio de 30, 40 unidades, você divide 10 mil reais por um ano, dividido por 40 unidades, não é nada, né? Dentro 10 do mil, eu vou que dizer que se gasta com a corretiva, você gasta 10 mil. exatamente, né? Quer dizer, você vai estar valorizando lá o seu patrimônio, você vai estar cuidando da vida das pessoas, e é essa cultura que a gente fala que tem que mudar, né? Porque a VCB, tudo, principalmente, né? Extintor, né? Por exemplo, troca de extintor. Outra coisa que eu ia te falar, que eu vejo muito acontecer, né? Quando vai fazer a troca de extintor, né? Eu já tive problemas com empresas, né? Porque trocam o cilindro, né? A gente começou a marcar o cilindro com aquela caneta que não sai e começou a vir cilindros sem a marca da caneta. Então tem muito problema nesse tipo de manutenção, né? E eu vejo às vezes empresas quando vão fazer a troca de extintores, elas deixam o condomínio praticamente sem extintor, né? E isso eles teriam que, como é que funciona? Tem que deixar metade, tem que deixar substituto até fazer a troca. Como é que funciona isso? Então, se você contratar uma empresa séria, né, primeiro que ela vai ter o plano de manutenção. Uhum. Então, ela vai apresentar um plano de manutenção. Nenhuma O que que ela pode apresenta. fazer? O que elas apresentam é o seguinte: ó, tem que trocar o cilindro, ter de furo, não é nada Planejado. organizado assim. Isso é o que a gente fala como você não faz a manutenção preventiva, você já faz só a corretiva, você já se machuca por aí, né? Certo. É, Se ele, por exemplo, falar o seguinte, ó, são 20 extintores, eu vou tirar os 20 extintores. Uma empresa séria vai levar os 20 extintores reservas, Tá. vai deixar lá, vai levar o seu, fazer Aham. a carga e depois voltar. Tá, tá, Ou ele vai levar dois por vez tá. para não comprometer a sua Não, proteção como um todo. não. Tá? Olha, assim, é lógico, a gente briga nisso, a gente insiste, a gente orienta, mas o que a gente vê na prática é levam todos, né? E se muito, deixam metade, né? Então, Então, sei lá, se tem 20 extintores, eles deixam 10, botam 10 lá, e nem deixam de reserva, né? Eles levam 10, né? Aí deixam 10 antigos, depois trazem os 10 novos, eles levam os 10 antigos, né? Nunca fazem dessa forma aí que você colocou. Zé Roberto, e outra coisa, vamos supor, hoje, né, com base aí no que você sabe, por exemplo, o prédio não tem AVCB, né? A gente sabe que o poder público é leniente, né? Que o poder público ele é omisso, tanto que se fosse assim não teria tanta escola sem AVCB, tantos prédios sem AVCB. Se o prédio ele não tem AVCB, do ponto de vista de bombeiro, o que isso implica? bom, o bombeiro ele pode fazer uma vistoria, ele pode chegar lá e pedir documento, né? Tá, Que é uma coisa que inclusive está começando a acontecer, pelo menos aqui no interior, tá? tá, Estão começando a bater na porta. O que ele vai fazer? Ele vai te notificar e ele vai dar 5 dias para você apresentar o porquê que você não tem nada. tá. Tá? Nesses 5 dias, qual seria o procedimento para se resolver isso, De né? emergência ali, né? Você vai dizer, olha, realmente não tinha, porque o condomínio não tinha verba, porém, já está em ata, já está em discussão, eu preciso de 180 dias. Tá, É o que o bombeiro, o máximo que ele vai fazer, para não te tá, dar multa. tá, Se, por exemplo, nesses 5 dias você não responder, em até 30 dias, muito provavelmente ele volta para aplicar a primeira multa. tá. Tá? É, como você falou em leniência, né? Não só em leniência, como em arrecadação. Né? Sim. Essa multa ela vai se dobrando. Ela pode ser progressiva, vai aumentando. Tá. Então é a multa, 2 multas, 4 multas, 8 multas, tal. E pode chegar um momento que ele pode chegar à interdição. Só É que a raro, né? Porque você interdição, falou, né? E pelo que você falou, prazo de 180 dias, uma multa, tal, né? O que eu ouvi, eu não sei, né? Isso que a gente também vê no mercado de condomínio é quando chega essa situação, a partir do momento que o condomínio tiver uma ata de assembleia, né? Indicando que vai solicitar o AVCB e contratar uma empresa, né? Para fazer o projeto, a partir desse momento que ele comunica isso ao bombeiro, em tese ele suspende ou mitiga essa possibilidade de interdição. de interdição de multa. Mas a interdição, a gente está falando de um condomínio que está habitável.
Sim, 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 Né? Ele sim. não tem a proteção, ele não tem nada, mas, por exemplo, você tem rota de fuga, você tem saída, você tem escada, né? Porque se o bombeiro chegar num condomínio onde ele entender que as pessoas estão correndo risco de vida, vamos supor, vamos dar um exemplo absurdo, a escada é uma escada metálica, ela está corrompida. O pessoal do quinto andar para cima depende de elevador. Ele vai interditar. Tá. Tá? Agora, se o condomínio tiver habitável, tiver tudo bem, pelo menos nesses 180 dias o condomínio O ganha para condomínio não vai ter ter. multa e não Tá. ter problema. Tá. E Tá? pelo que você Existe. falou lá do prazo para fazer o projeto, tudo, quer dizer, esse prazo é mais do que É suficiente, né? viável. É É. viável. E outra. Dificilmente em 180 dias você vai conseguir fazer o projeto e fazer a instalação. Isso que eu ia falar. A partir do momento que você tem o projeto e você apresenta lá no bombeiro ou coisa parecida, você tem qual o prazo para executar esse projeto? Então, o prazo depende se você foi notificado ou não. Tá, Tá? entendi. Porque os 180 dias é do dia zero. Tá, Então, vai comer os 90 dias do bombeiro, do projeto, tá? Nesse caso específico, vamos supor, um condomínio que ele tem lá o dinheiro guardado, ele tem que fazer. Se ele contratar um profissional bom, ele pode fazer meio que em paralelo. Então, entendi. por exemplo, a aprumada não vai escapar, vai ter que ter aprumada do hidrante. Algumas coisas você pode já ir fazendo junto com a aprovação do projeto. Tá, E deixar, por exemplo, o reservatório, o tamanho de reservatório, para quando o bombeiro te retornar. tá. Tá? Se você perguntar o prazo de execução de um condomínio, aí já é uma pergunta Porque aí de tem muitas vestibular. variáveis, né? Tem muitas variáveis. Você precisa de arrecadação, você precisa de aprovação, você precisa de tantas coisas aí indicadas, né? Você tem as pessoas morando, Sim, né? Então sim, você precisa sim, ver onde sim. você vai passar esse hidrante, se existe um shaft, né? Porque antigamente o shaft era passar fio, né? Não Sim, se sim. pensava em outra coisa, né? Então, às vezes, não tem um shaft. Então, você tem que estudar. Vai ser pela fachada? Você vai criar uma boneca para esconder esse tubo? E Tudo o isso tem que ser shaft, né? Eu estudado. passei num condomínio outro dia, ele pode ser. Tem shaft de fio, tem shaft de energia, tem shaft. Você pode ter, né, vários aí vinculados a isso, né? Você pega os prédios hoje, inclusive eles criam, às vezes, shaft que hoje não tem nada. Tá, Existe um tá, vão lá de meio metro por meio metro que hoje não está ocupado por nada. Mas tá. se precisar amanhã, você pode passar alguma Você coisa pode lá. utilizar lá, tá. Outra coisa que eu tenho visto aí que tem acontecido no mercado, os prédios, né, esses de uma torre, de 40, 60 condomínios, tá, de condôminos, tal, por uma questão de custo, né, o custo da portaria física tem ficado muito alto, né, o custo do funcionário, e esses prédios têm migrado para a portaria remota virtual. E o que eu tenho visto? O Corpo de Bombeiros ele tem que haver uma adaptação aí, porque quando você tem um porteiro físico, né, ele está lá na portaria, se precisar alguém para apertar o botão lá do incêndio, ele está lá. Agora, na portaria remota, que não vai ter ninguém, esse acionamento tem que ser automático, é isso? É. Isso é uma coisa que a norma ainda não permeia, ela não falou nisso ainda. É, Né? Apesar do decreto estadual, no caso de São Paulo, é do ano passado, ele tá. ainda não fala nesse tópico específico. Então, na verdade, você vai ficar na análise do vistoriador. Do bombeiro, eu acho que eu tive algum prédio que teve essa informação, por isso que ficou na minha cabeça isso. Porque o avaliador, né, o cara que vê o projeto, você vai colocar a central, provavelmente num lugar que vocês chamam de portaria, né, que fica as câmeras, algum lugar da garagem. O bombeiro o que está avaliando, ele vai interpretar que ali tem gente. Tá, Quando vier o vistoriador para emitir o AVCB, ele vai ver a central. Aí ele tá. pode questionar, mas quem fica aqui? Quem que aciona, se for o caso, Aí vocês né? vão dizer, olha, aqui nós não temos mais porteiro. Aí ele pode recomendar algumas coisas, né? Então ele pode criar, por exemplo, pedir botão de pânico, ele pode pedir uma sirene remota, Ah, entendeu? Aí vai depender muito do vistoriador, porque isso não é normativo ainda. Não existe uma não coisa na tá, não tá norma, na famosa, na famosa NR, né? ainda não tem definido. Isso que é um caso muito novo ainda. Tá, tá. Legal, Zé. Bom, outra coisa que eu ia te perguntar, que é uma coisa que os síndicos também me perguntam, né? Por exemplo, quando o vistoriador, né, que normalmente é um bombeiro lá, o que vai Isso. lá fazer a análise, né?
é importante, o quanto é importante que o condomínio, o síndico esteja presente, não deixa na mão, né, na figura do zelador, que vai estar lá representando o condomínio, além do síndico, se é importante estar o engenheiro, né, no caso, vamos supor, se você acompanhando essa vistoria, né, e se tem algum checklist, algum roteiro que o síndico tem que tomar, porque uma das coisas que os síndicos me perguntam que eles têm meio paura, vai vir um bombeiro, o que eu preciso fazer? Quem que está aqui? Como é que funciona? Então isso é uma coisa que seria interessante se você falasse aí para a turma. Tá, antigamente, você conseguia agendar com o bombeiro a vistoria. Hoje aparece a Deus dará, né? Hoje você não consegue mais. Tá, Tá, o que a gente sabe que entre 24 horas e 72 horas, no caso da capital, eles vão fazer a vistoria. Tá? tá, Mas a gente não tem como saber nesse período. tá. Tá? É evidente que o ideal seria que a gente pudesse, o engenheiro, o síndico, estar lá presente, só que não pode. É difícil de você segurar uma pessoa 72 horas num prédio, Sim, né? sim. Porque hoje em dia, ainda mais com essa questão aí da figura do síndico profissional, né? Aumentou muito esse profissional e assim, o síndico profissional ele não mora no prédio, ele tem dias específicos para ir, né? Normalmente ele poderia não estar lá no dia da vistoria. É um risco que se corre. Então, o que que é o ideal? O porteiro é uma pessoa que tem que estar treinada, Tá? esse tem que estar treinado. E eu também vi no grupo, no grupo hoje uma discussão sobre treinamento de brigada, né? Que é um problema, Isso é uma coisa que todo mundo fala, é obrigatório para o é ABCD ou não obrigatório. é, né? É obrigatório. E tem que É pelo também ter número, aqueles, como é que chama, o teste de estanqueidade, o negócio do para-raio, não é isso? Depois tudo fala isso. um pouco sobre isso aí. E a brigada não escapa, é obrigatório. E é um Tá. problema você conseguir juntar pessoas. Tá? Isso em Todo prédio. prédio vai o zelador, o síndico e mais um. No prédio comercial já é complicado. No residencial, então, né? Tá, Mas a gente volta àquele assunto de cultura, né? tá. É, os brigadistas são as pessoas que vão responder neste momento. Uhum. Então, se a gente for pensar em proteção do condomínio, o zelador, as pessoas que a gente sabe que vão estar lá, então o pessoal de limpeza, seria interessante, porque o bombeiro, ele não vai querer um engenheiro mais. Tá. Antigamente, por exemplo, o condomínio X a gente vai marcar para as 14 horas. E o engenheiro e o síndico pegava o bombeiro pela mão e mostrava tudo. O bombeiro, nossa, que maravilha, o cara conhece tudo. Sim, O sim. bombeiro não quer mais isso. Mudou, né? Mudou tudo, né? É que nem o síndico, aquele síndico que estava lá, acordava de manhã, essa florzinha tá meio murcha, Isso. esse tipo de coisa mudou, né? Então, o importante é a conscientização da brigada, fazer a brigada um negócio sério, né? Tá, E procurar, dentro do possível, que a gente tenha um grupo de pessoas que possa responder. tá, Porque o bombeiro ele vai chegar lá com uma lista que a gente chama de lista de brigada. tá, tá. Então, os mais criteriosos eles vão pegar o seguinte: cadê o senhor João Paulo? O senhor João Paulo hoje não está. O senhor José Roberto. Pera um pouquinho. O José Roberto tá aí, então pede para ele descer. Porque ele é Tá. brigadista. E aí, esse Zé Roberto, que é o brigadista, ele vai fazer as perguntas normais, Mas que é. olha, isso vai ser difícil porque em condomínio, né, as pessoas elas querem o quê? Que o elevador esteja funcionando, que a piscina esteja bem tratada. Imagina se o cara vai dizer, eu vou ter que descer para falar sobre. Algo brutal, né? Algo brutal. Eu E vejo as suas postagens e é um problema que você tem em outras áreas, sim, sim, só que com o tempo isso vai mudar, tá? vai mudar, Porque as pessoas vão ter que entender o seguinte: o prédio vai começar a ter sanção. Sim, 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 Ele sim, vai sim. começar a ter multa, ele vai começar a Sim. ter, porque o bombeiro hoje, ele ainda entende, né, que, pô, coitado do morador vai ter que descer, né? Então eu entendo que ele não queira. Eu vou dizer para você que, olha, mais 1, 2, 3 anos, o bombeiro já Isso vai chegar com vai a mão no mudar, né? peito falando o seguinte: não, eu quero que ele desça. Ele É, mora aqui, eu quero que ele desça. não tenha dúvida. E é isso que você viu aí das nossas postagens que a gente fala, né? Porque em condomínio, isso eu acho que é uma coisa da sociedade, infelizmente, né? As pessoas falam muito dos direitos, né? Mas muito poucos falam dos deveres, né? Então, condomínio, o que acontece? O condômino, que é aquele que é o proprietário, ele é dono de uma fração ideal do terreno.
Então ele é dono da unidade dele e ele é dono de toda a parte comum. Então ele também é responsável por aquela parte comum. Mas as pessoas não têm essa visão. O Zé Roberto, outra coisa que eu queria falar com você, né, vou até avisar a turma aqui, né, que lá no curso que a gente está fazendo, Jornada Ouro, né, que é um curso para capacitação e formação de síndicos, né, vai ter um capítulo específico sobre a VCB, né, que o Zé Roberto vai fazer lá para a gente, ele vai montar essa análise lá para os nossos alunos. E uma coisa que eu ia te perguntar, essa questão que você falou que me interessou muito, né, da análise, do checklist, daquela questão da vistoria. E você acha que é possível você formatar um roteiro, né, com essas principais ações que é necessário para os moradores, para o síndico, vinculado a isso? Então, isso sim, existe um checklist. E aí eu Tá. diria para você que o engenheiro que está cuidando disso, ele tem que fazer esse checklist. Ah, muito Tá? Então, por bom. exemplo, fez o projeto, seja o projetista ou você contratou um outro, o cara fez a instalação. Ah, tá tudo certo, vamos chamar o bombeiro para fazer vistoria. O engenheiro ele tem que ir lá fazer um Fazer, checklist, é. passar extintor por extintor, luminária por luminária, rota de fuga por rota de fuga. Se o hidrante não foi testado nos últimos 30 dias, testar o hidrante, testar a Isso. botoeira, Porque para eu aí acho sim chamar o bombeiro. que é super importante, e aproveitando aí, puxa, todo esse esclarecimento que você está trazendo, esse conhecimento, essa expertise, que é o que a gente tenta fazer, né? É trazer conhecimento, trazer conteúdo para quem segue a gente, para ser um agente transformador. Eu acho que essa ideia aí, depois vamos elaborar isso aí, desse checklist, né? Que são dos primeiros passos, os principais erros, a conformidade e como seguir, eu acho que isso é essencial, porque uma das coisas que eu vejo muito em condomínio em relação especificamente nessa parte de incêndio, é um total falta de conhecimento, né? Sim. É um achismo generalizado, é uma falta de boa contratação, que nem você falou, né? Eu tenho às vezes uma dificuldade aí com os síndicos, né? Você vê ali o Otávio, o Márcio Geraldo, que a gente indicou lá para você fazer o trabalho, puxa, me elogiaram você, por isso que você está aqui comigo hoje, elogiaram você tanto do seu Adeus. trabalho, né? Mas assim, eu tenho prédios que o síndico contrata, eu não sei quem, não sei aonde que ele viu, e invariavelmente dá problema. Né? Por quê? Porque o síndico não conhece essa gestão de incêndio. Então, acho que criar esse roteiro, esse checklist, e aquilo que você falou que eu achei também de uma valia gigantesca, essa questão da manutenção, né? Daquilo que, eu obtive o meu AVCB. Eu não sei, o prazo são 3 ou 5 anos, não é isso? 3 anos. Hoje está 3 anos. Aí o que acontece? 2 anos, 10 meses, 28 dias. Puxa, o AVCB vence daqui a um mês. Será que o extintor está funcionando? Será que as nossas mangueiras. Se for abrir o registro, ele nem consegue abrir. Né? Então, isso é super, super, super importante. Não, tem que fazer. Um dos casos que você comentou é um prédio antigo que tinha pressurização de escada. A É gente lá no foi fazer o centro, o checklist, comercial? o comercial. Comercial no centro, Comercial. né? A gente foi fazer o checklist final para pedir a vistoria, depois de acertar o projeto e tudo, né? A hora que a gente foi fazer o último teste, a porta corta-fogo da recepção não fechava. Ela tinha que Ixi, fechar Maria. para. E vai, faz os testes, a gente não descobre o que, que é tal. A tensão chegou. Em algum momento, né? Eu não sei se quebrou, eu não sei se começou a ficar soltando essa porta, eu não sei se ela foi chato. Alguém simplesmente foi lá e soltou o contator NANF. Ele Ixi, soltou. Maria. Então, ela não era mais NANF, ela era trancada o tempo todo. Aí a gente foi e descobriu que estava trancado. E adivinha o primeiro item que o bombeiro chegou lá? Ele foi fechar a porta. Tá. Porque era um prédio simples, acho que é um prédio acho que de 8 andares, era uma coisa Sim, assim, sim, né? oito, Acho que nove eram andares, né? 4 ou 5 salas por andar, a coisa não era muito grande. O abacaxi deles era a pressurização de escada, né? O bombeiro foi, deu uma olhada na recepção, vamos testar a pressurização de escada. Aí não deu certo. Deu Não, ruim. deu porque Deu certo, a porque já gente tinha. fez o checklist. Entendi. Se não Ah, tivesse feito o checklist, você entendi. imagina, Perfeito. Você fez, porque você identificou, a entendi. gente sabia, não, e você imagina o bombeiro testar e falar com o zelador, puxa vida, mas o que está acontecendo aqui? O zelador ia falar o que para ele? Ah, essa É, porta fica sempre aberta, nunca é, fechou.
Ele, na É, ingenuidade dele, é o que ele ia falar, sim, olha, nem sabia que sim, essa porta fecha. sim, 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 Né? sim. E aí você pode ter outros problemas que o bombeiro pode pedir até outras coisas em face de uma informação mal dada. Tá, legal, Então, muito esse bom. checklist que você falou é fundamental e eu É, entendo que é de responsabilidade de quem o condomínio contratar para tirar o AVCB. tá. E isso não é feito, isso não é Não. feito. Então, eu acho aqui até você, né, que você faz desde o projeto até a execução, acompanhamento e manutenção. Isso, assim, você oferecendo isso, você já está léguas e léguas à frente do mercado, porque, assim, o que a gente vê, a maioria das empresas, lógico, não conheço todas, deve ter exceções, boas empresas por aí, sem dúvida, né? Mas o que a gente vê na maioria é o seguinte: faz o projeto e é aquela coisa padrão, sabe? Parece que é copy-paste, né? Os Sim. projetos que você recebe, independente do condomínio que está solicitando, é a mesma coisa, solicitam a mesma coisa, não tem nenhum tipo de acompanhamento. Você pagou, foi lá, apresentou o projeto e normalmente o síndico fica sozinho ao Deus dará lá quando dá vistoria junto com o bombeiro, né? Infelizmente, é a especialização. Você tem que pôr especialização, porque senão, esse prédio mesmo que a gente fez, o cara, ele precisava colocar deteção no hall, Ah, né? Que foi a solicitação para precisa. Ele colocou em tudo. entendi. Colocou em tudo. E o que acontece? Não Foi tem aquilo que você falou, manutenção. né? Porque tem os bons e os maus profissionais, né? Aquele que apresenta, porque se ele está executando, quanto mais o orçamento for lá em cima, para ele melhor, né? Né? Infelizmente E é aí isso. volta aquilo, né? Não tinha manutenção, os detetores não estavam funcionando. Ah, Aí quando você fala que não precisa daquele detetor, o que o condomínio fala? Ah, então arranca. tá. Ou seja, ele tinha uma proteção que, mesmo não sendo necessária, poxa, Tava já que está lá, lá, que legal que você tava tem lá. deteção em todas as salas. Não Tá, estava funcionando. Quanto custa para arrumar? Custa 20 mil. Ah, condomínio não tem. O que a gente tá. pode fazer? Ah, não precisa do detetor, arranca. Então arranca. Entendi. Muito bom, muito bom. Bom, Zé Roberto, a gente falou aqui do projeto, do início, você falou dos prazos, você deu uma ideia aí de responsabilidade de papéis, a gente falou de custos, o risco de não conformidade, achei muito importante essa questão aí da manutenção, né? Durante, né, a questão do AVCB e pós a sua concessão, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Uma das coisas que eu falo em tudo em condomínio é a falta de manutenção, né? É a manutenção, falta de manutenção no incêndio, é a falta de manutenção nas obras, nas áreas comuns. Eu falo para o condômino a falta de manutenção da parte financeira, né? Você tem aquela assembleia de previsão orçamentária, né? Aí a pessoa não olhou a pasta durante 12 meses e quer num dia, né? Se ela olhasse a pasta janeiro, fevereiro, Isso. março, abril, maio, isso você vê, são coisas diferentes, mas é o mesmo conceito, né? É de você fazer aquilo que você tem que fazer mês a mês, né? Bom, Zé Roberto, foi super bacana aqui o nosso bate-papo. Se você tivesse que falar alguma coisa aí, finalizando esse conceito sobre a gente, sobre a VCB, para condomínios, para os síndicos, qual seria o recado que você daria para a turma aí? A gente precisa começar a levar a sério esse assunto. A gente está protegendo vidas humanas e não tem uma segunda chance. Né? Infelizmente, um incêndio ele é tenebroso. Ele é muito rápido, não dá chance de correr, não dá chance de proteger. E se a gente não tiver o mínimo necessário, a gente pode se arrepender. Os custos, apesar de parecerem altos, se a coisa for feita de maneira profissional, de maneira equilibrada, eu falei para você, você não vai gastar 10 mil para manutenção de um prédio com É um incêndio. absurdo, né? Imagina, você cuidar da sua vida, do seu patrimônio, onde seu filho mora, a sua esposa, e você, se você dividir, foi o que eu te falei, num prédio de 30, 40 unidades, isso ao custo do ano, não é nada. E as pessoas Exatamente. ainda não investem em segurança, Não, e com 10 mil, né? eu tô falando, você faz a recarga de extintor, você faz tudo nesse valor. Se É, for um negócio planejado. Até é. porque quando a faca está no pescoço, a pessoa sabe que está com a faca no pescoço, a visão é diferente. Exatamente, Se você exatamente. fizer um negócio planejado, a coisa é diferente. Com certeza, E os com condomínios que certeza. não têm hoje o AVCB, faça uma pesquisa, peça a visita de um engenheiro, faça uma análise, veja do que a gente está falando. Porque às vezes está se achando que não, vou ter que gastar 200 mil reais, às vezes não é isso. Às vezes a gente consegue um enquadramento que você consegue uma instalação muito melhor, um custo mais acessível, e com o tempo você vai
evoluindo naquilo, vai evoluindo e chegando colocando naquela coisas a questão. mais, vai colocando penduricalhos até ficar um negócio bem robusto. Perfeito. Não, e aquilo que você falou aí nessa sua conclusão, que a gente falou lá no início do bate-papo, né? E eu sempre comento sobre isso, que uma vez eu vi o Olivier Anquier, sabe aquele dos pães, né? Sim. E ele estava lá num podcast, né? E fala sobre condomínio, né? E ele fala, é aquela coisa meio francês que eu não sei imitar, né? Mas é a cultura do brasileiro, não sei o que, não sei o que lá. E ele fala, síndico, não sei o quê, qual que vai ser aprovado? É o mais barato. Né? Aí ele olha para a tela e fala, é o seu patrimônio, cabeça louca. Né? Então as pessoas precisam entender que vida, segurança, valorização não é custo, é investimento. Né? E acho que é super importante. Então, Zé Roberto, agradecendo aí a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu conhecimento. Pessoal, essa live vai estar lá no Instagram da Condo College. Quem quiser ter um trabalho com segurança, com expertise, com conhecimento, o Zé Roberto está aí, ele segue lá a Condo College. Quem quiser o contato dele, pede para nós. Os prédios que a gente indicou, ele foi super bem recomendado. E não esqueçam, nós temos live amanhã com a Alice, com a Ana Luísa Burato, vai ser sobre PNL, super bacana. E nos dias 30 de junho, 2 de julho e 4 de julho, a Semana Ouro. Nós vamos trazer conhecimento para você, assuntos super relevantes como esse que a gente bateu com o José Roberto hoje. Então é isso, Zé. Um abraço, obrigado a todos que estiveram aqui e valeu muito. Abraço, obrigado, bom Tchau, descanso. Zé. Um abraço. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.